Creio que se o Trump colocar, a partir do 1º de agosto, a tarifa em vigor, primeiro ele assume a responsabilidade de ter lesado não só o Brasil, mas de ter lesado diversas companhias americanas e de colocar em risco o superávit na balança comercial que os Estados Unidos têm com o Brasil. Tá? Pois bem, ele impor as sanções a partir de 1º de agosto, para depois, daqui a um mês, 2 meses, negociar, e se chegar a um resultado dentro de um mês, 2 meses, aí seria uma tremenda digamos, de uma comida de bola diplomática, porque para que então não retardou em 2 meses e um mês, sentou para negociar, ao invés de fazer toda essa presepada, entende? Então não tem muito Uhum. sentido, né? Eu entendo que sendo otimista, uma saída que ele teria ao invocar o artigo 301 e ao demandar que o USTR estude se houve dano comercial, entre outros danos, à economia e ao comércio dos Estados Unidos na sua correlação com o Brasil, que instaurou um pedido investigatório. Isso é uma saída para ele não iniciar o processo de retaliação, a imposição de 50% no dia 1º de agosto, porque esse processo de investigação vai levar meses, um ano, entendeu? E aí Uhum. seria um período em que, enquanto há o processo de investigação, pode se sedimentar o processo negociador para não aplicar essas tarifas, sendo otimista. Então, ele teria uma saída diplomática neste caso, né? Bom, ele não optando não sendo otimista, sendo muito pessimista, então começaria em primeiro de agosto, para em algum momento o Brasil vai reciprocar, né? Quer dizer, e vai reciprocar. E eles vão, no fundo, digamos, dilacerar o superávit na balança comercial que eles têm com o Brasil. E isso vai gerar um imenso custo político e um imenso custo econômico para ele lá, inclusive elevação do desemprego lá, né? Claro que a nossa economia vai sofrer um debacle também, não tenha dúvida que a gente vai perder. E aí o Brasil vai ter que reorganizar a sua pauta exportadora, né? Então, eu creio, na minha opinião, o Brasil está tentando organizar uma delegação que deve ir a Washington em breve para tentar estabelecer esse diálogo, e me parece que há uma viabilidade, porque existem canais, essa tese que o Brasil não tem canais, isso é baboseira, isso é besteira. Isso é uma grande mentira, tá? Por que que é uma grande mentira? Ué, eles não negociaram há um tempo atrás a tarifa de 10%? Como é que negociariam a tarifa de 10% se não houvesse canais de diálogo? Entendi. Entende? Então, Agora, esse é o essa- ponto. quando o Trump propôs, então, investigar se está tendo algum tipo de erro aqui no Brasil em não punir essas empresas que acabam copiando e falsificando os produtos americanos, essa investigação, você acha que foi uma maneira dele tentar procurar um meio de não taxar o Brasil, de se empurrar essa Não, investigação? Pode ser isso? Não, eu não estou dizendo que você disse que é isso, mas pode ser isso na sua cabeça? Pode ser que ele tenha feito por isso ou não? Ele não fez pensando nisso. não. E quando ele fez, não fez por isso. Ele fez para levar pressão sobre o Brasil. Tá, Só que, ao perceber que o tiro dele está saindo pela culatra, e ao entendi, perceber que o entendi. Brasil não vai negociar sua integridade institucional, e ao perceber que o Brasil não vai aceitar a pressão como outros países aceitaram, e que o Brasil, se ele decidir impor a tarifa, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade,
Ao Sim, perceber que esse tiro saiu pela culatra, essa pressão adicional que ele colocou pode, de forma, digamos, indireta, sem ele ter pensado nisso, servir como uma saída para ele. entendi. Entendeu? Por quê? Porque essa investigação vai levar meses. Então, ele pode alegar, não. Então, nós vamos decidir a aplicação da tarifa depois da investigação concluída. E ele abre um espaço, né, para isso. Ou ele vai dizer, não, não vai entrar em vigor no 1º de agosto, vai entrar no 1º de outubro, pelo menos em primeiro momento, até o USTR concluir a investigação. Pronto. E aí abre-se um espaço para a negociação nesse período, entendeu? Então, digamos, ele aplicou isso no sentido de elevar a pressão sobre o Brasil, mas sem pensar que essa solução mais à frente poderia ser uma possibilidade de saída eventual para um recuo, entendeu? Em relação à questão tarifária. Mas você tem razões para acreditar que possa acontecer, vamos dizer, o menos ruim que seria, vamos dizer, a não entrada de imediato em vigor desse tarifaço do Trump? Ou você está apenas analisando cenários que podem ocorrer? Qual cenário é o mais provável? Qual o Não, eu estou pensamento? analisando o cenário maximalista e o minimalista, né? O qual é o Entendi. cenário mais otimista possível e qual é o pior cenário possível, certo? Sim. Bom, neste caso, quer dizer, vamos supor, você tem um superávit comigo, né? De 7 bi ano. Você vai renunciar a isso? Eu não sei, mas Aí que Não, tá. Aí é o sujeito, é o seguinte, o sujeito está se colocando numa posição de alto risco, tá entendendo? De alto risco, em que, se ele seguir com essa estratégia, ele está expondo as empresas americanas a perderem esses superávites. Uhum. Está entendendo? Tô. Então, ele vai ter que responder a isso internamente. Algumas empresas americanas vão quebrar. Não estou dizendo, eu estou olhando para o que ele vai responder. Assumimos a possibilidade que empresas brasileiras vão se ferrar. Não tenho dúvida que empresas brasileiras, empregos no Brasil, vão sofrer imenso impacto, não tenho dúvida disso. Mas ele lá, ele vai assumir a responsabilidade sobre desemprego, ele vai assumir a responsabilidade sobre empresas americanas quebrando, ele vai assumir a responsabilidade sobre perda de superávit na balança comercial, superávit que é favorável às empresas americanas. Essa que é a chave da questão. E, Então ele está gerando fatores de pressão contra ele, claro. entendeu? Então, aí ele vai ter que assumir esse custo. E esse custo, o sistema econômico vai para cima dele. Ele vai ter que compensá-los de alguma forma.